Bom dia, tudo bem com vocês? Comigo tudo bem, graças a Deus. Eu me chamo Natália Varela Valdrigues. Eu sou de Curitiba, Paraná, e estou fazendo licenciatura em Pedagogia na Uninter, aqui no Polo Carlos Gomes. O meu RU é 3385878. E o meu tipo de estágio é o supervisionado EJA, né? E eu tô escolhendo fazer no modelo extensão, porque a gente ainda tá com altos casos de Covid aqui, né? E aqui aonde eu moro, as escolas perto que tem EJA, elas não estão trabalhando, não está aberta ainda, né, o EJA. Então, eu decidi realizar no modelo extensão, porque eu também gostei muito da ideia de produzir um curso, porque eu gosto muito de estar falando assim, né? Então, pra mim foi a melhor coisa que a Uninter já disponibilizou, né? Então, meu curso vai ser sobre gêneros textuais, né? Então, eu vou mostrar alguns deles pra vocês aqui. E aí vocês vão também receber o material, né? Então, vocês podem ler aí junto. Eu vou deixar todas as referências do que eu ler aqui no material de apoio que vocês vão receber, né? Assim que fizerem a inscrição do curso. Então, vamos lá. Quais são os gêneros textuais, né? E o que são gêneros textuais? Vamos lá. Eu vou ler aqui no meu material de apoio, no meu computador que está aqui, por isso estou olhando para cá. Então, vamos lá. Os gêneros textuais são textos que exercem uma função social específica, ou seja, ocorrem em situações cotidianas de comunicação e apresentam uma intenção comunicativa. E um gênero textual se adequa ao uso que se faz dele. Adequa-se principalmente ao objetivo do texto, ao emissor e o receptor da mensagem, e ao contexto que se realiza. Então, eu vou ler agora para vocês alguns gêneros textuais que eu separei aqui. São vários, mas logo após a minha leitura, eu vou salientar aqui os mais importantes, que são os que a gente mais usa no dia a dia, né? Então, vamos lá. Começando aqui, o baixo-assinado, anedota, anúncio, artigo de opinião, artigo, ata, atestado, bilhete, biografia, bula de medicamento, cardápio de restaurante, carta, cartaz, charge, circular, conto, contrato, crônica, currículo vitae, declaração, decreto, diário, edital, editorial, e-mail, ensaio, entrevista, fábula, folheto, guia, lei, lenda, letra de música, lista de compras, manifesto, manual de instruções, memorando, monografia, notícia, ofício, peça de teatro, piada, procuração, propaganda, receita, regras de um jogo, regulamento, relato de viagem, relato histórico, relatório científico, perdão. Reportagem, requerimento, resenha, resumo, romance, sermão, tese, tutorial e verbete de dicionário. Esses são todos os nossos gêneros textuais. Mas é claro que a partir desses que eu li, podem estar surgindo outros. Por exemplo, aqui tem a mensagem, aqui, perdão, não tem a mensagem, né? Que é um gênero textual, não tem. Mas existe, tá? E eu, inclusive, separei alguns materiais aqui pra gente usar logo no final da aula para fixação de conteúdo que tem a mensagem, né? Então, vamos lá. Agora eu vou falar para vocês os que a gente os mais conhecidos e o que possivelmente a gente utiliza muito no dia a dia, né? Então, é um artigo, né? Quando a gente tá fazendo um trabalho, por exemplo, na Uninter, tem os estudos de caso. Os estudos de caso, a gente precisa fazer todo o embasamento, né? Por trás e tal. E às vezes a gente se depara com artigos, né? Que são aqueles que são publicados, enfim. Aí é um tipo de artigo. Eu uso bastante no meu dia a dia. Você, provavelmente, porque se você é um estudante, você também usa. Então, um atestado, quando a gente vai no médico, tá passando um avião. Vamos esperar ele passar. Ai, ai, ai. Mas, continuando, a gente tem o atestado, que é quando a gente vai no médico e a gente tem um atestado. A gente pega um atestado, né? E a gente leva para nosso trabalho, né? Então, a gente tem esse tipo de atestado que eu conheço. Bilhete,
A gente usa muito, inclusive eu fiz um aqui de material de apoio para usar no final da aula, que é muito conhecido, né? Bilhete a gente deixa quase sempre pregado na geladeira para alguém ler. Ou num quadro, né? Na sala dos professores, sempre tem algum bilhetinho lá e tal. Ou o bilhete que a gente manda para os nossos alunos levarem para casa, avisando que no dia seguinte ou na semana seguinte não haverá aula, né? A gente usa bastante. Também tem a bula de medicamento, que é o que tem atrás do medicamento, né? Todas as instruções, tudo que, como foi produzido, a data de validade, para que serve, tem tudo na bula, né? Então, dentro do medicamento também tem a bula e tem aquela bula, e atrás também tem, às vezes, escrito alguma coisa. E também tem o cardápio de restaurante. Quando a gente vai no restaurante, a gente pede o cardápio e a gente usa muito, né? Esse cardápio de restaurante. E tem a carta, o cartaz, que a gente usa bastante também. Tem a charge, né? Que também usa muito em aula. O contrato, que quando a gente vai fazer uma entrevista de emprego ou fazer uma entrevista de estágio, a gente quer muito assinar um contrato. Então é muito bom, é muito útil saber como é um contrato. Também tem decreto, né? Que às vezes o prefeito faz algum decreto, né? Às vezes tem diário, que é aquele que a gente escreve, né? O nosso dia a dia. Foi muito utilizado antigamente, não sei se ainda vocês utilizam. Eu utilizo muito diário, né? E também o e-mail, muito utilizado. Eu, né, uso bastante. A entrevista de emprego também. Que é mais a lei, a gente sabe de muitas leis, a gente tem que também conhecer a lei da nossa, aqui, da educação, que é a LDB, LDBN, que é a 939496. Também tem a letra de música, né? Eu uso bastante porque eu ouço muitas músicas em inglês, então volta e meia eu tô procurando uma tradução das músicas, então eu uso bastante. Lista de compras, que é quando a gente vai fazer a nossa compra do mês, que a gente faz a lista do que tá faltando. Aí conforme vai comprando, vai dando um check. Bem legal também. Tem memorando, manifestos, essas coisas assim, são mais documentos, né, que a gente usa bastante no serviço público. Então, a gente usa muito. Também tem novela, né? Novelas a gente assiste. Eu não assisto mais, né, mas assistia muito. Receita de bolo, tem receitas, vários tipos de receita, né? Regra de um jogo, resenha, tutorial, uma reportagem. Reportagem a gente usa demais, até às vezes sem perceber. Mas a gente tá lá nas redes sociais, tá mexendo lá no Facebook da vida, no Instagram, aparece uma notícia lá, a gente clica no link, entra, vai pro site da reportagem, lê a reportagem e às vezes nem se depara. Nem lembra que é um gênero textual, mas a gente tá exercitando, todos os dias a gente tá exercitando, né, alguma coisa de gênero textual. Então, embora os diferentes gêneros textuais apresentem estruturas específicas com características próprias, é importante que os concebamos como flexíveis e adaptáveis, ou seja, que não se defina a sua estrutura como fixa. Os gêneros textuais possuem transmutabilidade, ou seja, é possível que se criem novos gêneros textuais a partir dos gêneros já existentes, para responder a uma nova necessidade de comunicação. São adaptáveis e estão em constante evolução. É justamente o que eu falei para vocês. Eles estão se expandindo a cada dia, está surgindo um novo tipo de gênero textual, né? Então, a gente usa demais eles mesmos, até sem perceber, que nem eu disse. Então, agora eu vou falar alguns tipos de gêneros textuais para vocês. Os tipos de gêneros textuais são duas categorias diferentes de classificação textual. Entenda a diferença dos tipos de gêneros textuais. Os tipos textuais são modelos abrangentes e fixos, que definem e distinguem a estrutura e os aspectos linguísticos de uma narração, descrição, dissertação e explicação. Podem ser entendidos como a base dos gêneros textuais. Então, agora vou falar para vocês os gêneros textuais, que podem ser o gênero de texto narrativo, descritivo, dissertativo expositivo, dissertativo argumentativo, explicativo injuntivo, explicativo
prescritivo, perdão. Então, esses são os nossos tipos textuais, ou seja, os tipos textuais é uma categoria que vai descrever a classificação, né? Que vai classificar. E os gêneros textuais são aqueles que estão se expandindo todos os dias. Todos os dias tem um tipo de gênero textual. Eu posso até me arriscar a dizer para vocês que a mensagem, ela é um bilhete também, né? Porque às vezes a gente manda uma mensagem, a pessoa não vê, ela vai ver depois. Então, é um tipo de bilhete também, porque a gente tá deixando algo avisado para alguém. Então, pode-se dizer sim que a variante da mensagem é o bilhete e vice-versa, tá? Então, essa é a diferença dos gêneros textuais e os tipos textuais. Acho que ficou claro, né? Se não ficou, eu vou deixar o material de apoio que depois vocês vão poder dar uma lida ali. Então, vamos lá. Os aspectos gerais dos tipos de texto caracterizam-se em situações cotidianas de comunicação nos gêneros textuais, que são textos flexíveis e adaptáveis, que se apresentam uma intenção comunicativa bem definida e uma função social específica, adequando-se ao uso do que se faz deles. Então, agora, tem um quadro aqui que foi feito, que eu pesquisei, depois eu vou deixar as referências, que tá bem divididinho, os tipos textuais e os gêneros textuais. Então, os tipos textuais a gente viu que é narrativo, descritivo, expositivo, argumentativo, injuntivo, prescritivo, né? E os gêneros textuais são muitos, porque eles estão em constante evolução. Então, agora, foi dividido eles para vocês poderem ter uma visão mais clara. Então, o que é um tipo de texto narrativo? Um tipo de texto narrativo pode ser um romance, um conto, uma fábula, uma lenda, novela ou uma crônica. Porque ele está narrando algo que está acontecendo, né? Então, esses são os gêneros textuais. O descritivo pode ser diário, relatos de viagem, folhetos turísticos, cardápios de restaurante e anúncio de classificados. Um exemplo bem interessante do descritivo são os relatos de viagem, né? Porque às vezes a gente lê relatos de viagem das pessoas que viajaram para fora e elas relataram a experiência delas. Então, esse é um tipo de texto descritivo, que ela tá descrevendo a experiência dela, né? E também tem o expositivo. O expositivo pode ser notícias, artigos, reportagens, resumos escolares e também verbetes de dicionários. Os dispositivos geralmente são aquelas notícias que a gente lê, né? Que é o jornalista tá dando a notícia lá, então ele tá expondo um fato que aconteceu. Então, esse é um tipo de texto, né? Então, agora vamos para o argumentativo, que é o que a gente mais deve saber, né? Principalmente agora que a gente tá no processo de formação, de graduação, então é bem importante saber o argumentativo. Então, vamos lá. Que é o artigo de opinião, um baixo-assinado, um manifesto, sermão e tese. Daqui, os que a gente possivelmente vai usar com mais frequências é o artigo de opinião e as teses, que são aqueles trabalhos que a gente faz no decorrer do curso, que são os maiores lá e tal. Geralmente TCC, né, que pode ser tanto um artigo de opinião, uma tese, né, uma mamografia, acho que é assim que fala. Desculpa, não sei muito bem falar essa palavra. Então, vamos para o gênero, o tipo injutivo, que são as receitas culinárias, os manuais de instruções, as bulas de remédios, tutoriais de beleza e os guias rodoviários. Esses são o tipo de gênero injutivo. E o gênero prescritivo e último podem classificar-se os decretos, as leis, as cláusulas contratuais, os editais de concurso públicos e as regras de trânsito e regulamento interno. Esses são os tipos prescritivos e últimos, né? Então, e aí a gente também tem os gêneros literários, né? Vou ler para vocês agora o que é. Então, conforme o próprio nome indica, os gêneros textuais se referem a qualquer tipo de texto, enquanto os gêneros literários se referem apenas a textos literários. Os gêneros literários são divisões feitas segundo características formais comuns em obras literárias,
agrupando-se conforme critérios estruturais, contextuais e semânticos, entre outros. Alguns exemplos de gêneros literários são os gêneros líricos, os gêneros épicos ou narrativos, gêneros e o gênero dramático. Então, essa foi um pouquinho da nossa aula e agora eu vou fazer uma atividade de fixação com vocês que eu mesma produzi. Tá bem simples, mas tá bem didática, que vai ser legal a gente fazer pra gente fixar conteúdo. Então, eu separei alguns tipos de gêneros, eu só vou conferir aqui pra vocês bem certinho. Peraí. Sim. Alguns gêneros sexuais eu separei pra vocês aqui pra gente fazer um exercício de fixação de conteúdo dessa aula. Então, eu vou ler pra vocês e vocês vão aí pensar no que pode se classificar, né? Qual tipo de gênero é. Então, vamos lá. Mamãe, saí com a titia Maria e já volto. Informamos que amanhã, dia 7/7, não haverá aula. Vou dar 3 segundos para vocês pensarem. E aí, hein? O que é que vocês acham que é? É bilhete, por quê? Porque eu tô informando algo, tô deixando uma mensagem, né? Pra pessoa, quando ela chegar, ela ler e saber onde eu estou. Então, vamos mais um. De Maria para João, eu te amo. E aí, o que pode ser? Isso é um gênero de mensagem, é uma mensagem, porque alguém enviou a mensagem pra mim e eu li. Então, é uma mensagem, né? Então, vamos para o último, que é o... Vou ler pra vocês, eu ia falar a resposta, mas eu vou ler primeiro. Então, vamos lá. De João para Maria, assunto, currículo. Olá, estou enviando este para enviar o meu currículo. Obrigada. E aí, o que é? É um e-mail, isso mesmo. Então, essa foi a aula de hoje. Eu mostrei meio por cima, porque é muito importante a gente saber nem que seja o básico do gênero textual, porque a gente usa demais no dia a dia. E conforme a gente vai conhecendo um pouquinho mais, fica mais fácil até pra gente se comunicar, né? A gente comunicar com os outros e o nosso meio. Porque a gente usa demais, né? Não precisa nem justificar, porque a gente usa muito mesmo. Então, essa foi a minha aula. Eu espero que tenha ficado um pouquinho claro as coisas, né? E tenha sido um pouco mais didática, mais descontraída mesmo. Porque essa foi a ideia, que seja algo mais descontraído. E então, muito obrigada. Se você puder, deixa um comentário aqui abaixo, que vai me ajudar demais mesmo. E é isso, gente. Muito obrigada por assistirem até aqui. Um beijo.